O nosso encontro de hoje vai tratar sobre os diferentes tipos de pesquisa. O que define o tipo de pesquisa é o problema de pesquisa, ou seja, o que a pesquisa deseja resolver, o que ela quer responder, o que ela pretende desenvolver. Portanto, está intimamente ligado ao objetivo da pesquisa, aquilo que diz respeito ao para que pesquisar. Então, quando a gente quer definir o tipo de pesquisa, primeiro, tem que ter bem claro qual é o problema de pesquisa e qual é o objetivo da pesquisa. Nós temos, portanto, vários tipos de pesquisa. O primeiro deles, a gente poderia dizer assim, é quanto à abordagem do problema, ou seja, o que se deseja resolver, de que forma eu pretendo abordar, esse meu problema. E aí pode ser uma pesquisa qualitativa, quantitativa ou quali-quantitativa. Uma pesquisa qualitativa, ela tem como preocupação a interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados desses fenômenos, e não está muito preocupado, portanto, com a sua representatividade numérica, tamanho da amostra. Esse tipo de pesquisa, ela está buscando explicar o porquê das coisas, centrando-se, portanto, na explicação da dinâmica, por exemplo, das relações sociais, porque ela busca aprofundar a compreensão das relações ou do tratamento de determinados grupos sociais ou dos funcionamentos de determinada organização. Diferentemente, a pesquisa quantitativa, quanto à abordagem, portanto, do problema, ela considera que a realidade só pode ser compreendida a partir da análise de dados brutos, recolhidos com o auxílio de instrumentos padronizados, considerados como neutros, influenciada, portanto, pela concepção positivista. Esse tipo de pesquisa busca traduzir em números, opiniões, informações, para que assim se possa classificá-las e analisar essas informações. Portanto, a pesquisa quantitativa, ela faz uso de recursos e das técnicas estatísticas, como percentagem, média, moda, mediana, desvio padrão, entre outros. Ainda podemos escolher diferentes modalidades de pesquisa, aliando os elementos qualitativos, ou seja, essa preocupação com as opiniões, os porquês, a análise mais aprofundada, com elementos quantitativos envolvendo, portanto, estatísticas e números quantificados. Outro tipo de pesquisa é aquela pesquisa em relação ao propósito, a finalidade dessa pesquisa. E assim, uma pesquisa quanto à finalidade, ela pode ser básica ou aplicada. O que é uma pesquisa básica? É uma pesquisa que objetiva gerar novos conhecimentos que são úteis para o avanço da ciência, mas a sua aplicação prática ela não é prevista. Já a pesquisa aplicada quanto à sua finalidade objetiva gerar um conhecimento para aplicação prática, dirigindo-se, portanto, à solução de problemas específicos, visa a criação, portanto, de novas tecnologias, métodos, sendo assim mais percebido esse tipo de pesquisa pela sociedade em razão da sua aplicação imediata. Por sua vez, há as pesquisas quanto aos objetivos desta pesquisa. E uma pesquisa quanto ao objetivo, ela pode ser classificada em exploratória, explicativa e descritiva. O que é uma pesquisa exploratória quanto aos objetivos? Esse é um tipo de pesquisa que procura proporcionar uma maior familiaridade com o problema, ou seja,
contribui para que esse problema de pesquisa se torne mais explícito e se possa construir com maior clareza as hipóteses. A maior parte dessas pesquisas ela envolve, por exemplo, levantamentos bibliográficos envolvendo obras, artigos, enfim, ou também entrevistas com pessoas que tiveram experiência ou possuem notório saber em relação ao tema e mais especificamente ao problema proposto. Por sua vez, a pesquisa explicativa, né, quanto aos objetivos, essa é uma pesquisa que busca identificar quais são os fatores que determinam ou que contribuem para que ocorra determinado fenômeno. Enfim, busca saber as causas que contribuem para a ocorrência de determinados fenômenos. É um tipo, portanto, de pesquisa mais aprofundada do conhecimento da realidade, porque deseja explicar as razões, o porquê das coisas. O que é diferente, portanto, de uma pesquisa quanto aos objetivos, que é meramente descritiva. A pesquisa descritiva é um tipo de estudo que busca, como o nome já diz, descrever os fatos, os fenômenos de determinada realidade. Ou seja, é saber, por exemplo, as características de um determinado grupo social, em relação à idade, em relação ao sexo, em relação ao que motiva a sua ação, enfim, e opinião. Então, esse é um tipo de pesquisa, né, que não busca exatamente saber os porquês, as causas, mas apenas descrever, né, as características desse determinado grupo. Quanto aos procedimentos, né, existem as pesquisas experimentais, bibliográficas, documentais, estudo de caso, pesquisa participante. Existe uma gama muito grande de pesquisas relacionadas aos procedimentos. Hoje aqui a gente vai só abordar de uma forma bem sucinta alguns tipos de pesquisa quanto aos procedimentos. E um tipo de pesquisa quanto ao procedimento é a pesquisa experimental, né? Esse estudo experimental, ele segue um planejamento bastante rigoroso, que se inicia na etapa da formulação do problema e das hipóteses, a fim de delimitar as variáveis de forma precisa e controlada, que vão incidir sobre o fenômeno ou aquilo que se está estudando. Então, a pesquisa experimental, ela pode ser desenvolvida no laboratório, ou seja, criando um meio ambiente artificial, ou no campo, onde são criadas condições de manipulação dos objetos, das coisas ou do sujeito no próprio local. Isso é uma pesquisa que a gente pode verificar agora, que já que estamos falando muito em Covid-19, em vacina, né, esse é o típico de uma pesquisa experimental. Por sua vez, uma pesquisa também pode ser quanto aos procedimentos bibliográfica. Então, eu vou utilizar um material já existente, já publicado. E esse material pode ser um livro, pode ser um artigo. Portanto, a pesquisa bibliográfica, ela coloca em contato o pesquisador com aquilo que já foi produzido sobre determinado tema, né? Que é diferente de uma pesquisa documental. Uma pesquisa documental, né, vai trabalhar com materiais que ainda não receberam um tratamento analítico ou de acordo com os objetos da pesquisa, né? Então, uma pesquisa documental geralmente vai se fazer uso, né,
de arquivos mais diferentes instituições, ou até mesmo pesquisas como aquelas elaboradas pelo IBGE, como pesquisas populacionais, ou até mesmo a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílio, mas também pode utilizar jornais, fotografias, enfim, estatísticas nessas pesquisas documentais. Bom, também há um outro tipo de pesquisa, que é o estudo de caso. E o estudo de caso é um estudo profundo, exaustivo, de um ou de poucos objetos ou situações, de maneira que possibilite um detalhamento bem aprofundado dentro de um contexto real. Então, o estudo de caso, ele procura analisar uma situação concreta, sistematizar o conhecimento adquirido a partir desta pesquisa, nesta determinada situação. Então, o estudo de caso ele pode ser caracterizado, por exemplo, como um estudo de uma entidade, de uma organização bem definida, de uma instituição, de um sistema educativo, ou até de uma unidade social. Então, ela visa conhecer de forma profunda e saber o porquê de uma determinada situação, que a gente supõe que tenha alguma singularidade, que seja única, procurando saber o que há nela de essencial. E ainda nós temos assim a pesquisa ex post facto. A pesquisa ex post facto tem por objetivo investigar possíveis relações de causa e efeito entre um determinado fato identificado pelo pesquisador e um determinado fenômeno que ocorre posteriormente. Estas são algumas das modalidades que nós temos em relação às pesquisas. Sim, eu espero ter contribuído, demonstrando que há diferentes tipos de pesquisa, que tem a ver com os procedimentos, bibliográfica, documental, estudo de caso, ex post factum, ou tem pesquisas quanto ao seu propósito, elas podem ser classificadas básicas ou podem ser aplicadas. Também há pesquisa quanto à forma de abordagem do problema, e ela pode ser quantitativa, qualitativa ou quanti-qualitativa. Enfim, aqui se procurou esclarecer essas diferentes modalidades de pesquisa ao qual todo pesquisador deve buscar definir a partir do momento que tem definido o seu problema e o seu objetivo.